Vamos então continuar com a nossa leitura do livro O Passe como Cura Magnética, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Terceira parte: Como se doa. O processo de cura, diferentes modalidades de cura, cura quântica, como circulam as forças radiantes do doador, relatos de curas espirituais e como aplicar passes. Capítulo 11: O processo de cura. Com base nessas revelações dos espíritos e em seus próprios conhecimentos sobre magnetismo, Allan Kardec esboçou importante teoria acerca da etiologia ou causa das doenças e dos processos de cura. O codificador considera que a maioria das moléstias, assim como todas as misérias humanas, resultam da ação do espírito no mundo em encarnações sucessivas. O nosso espírito, meus amigos, não é o espírito dos outros, não. Como o nosso espírito funciona no mundo, em reencarnações sucessivas, podendo se constituir em expiações do presente ou no passado, ou ainda em provações para o futuro. São dívidas contraídas, cujas consequências devem ser sofridas até que tenham sido resgatadas. Há casos, inclusive, em que o doente deve suportar sua provação até o fim, como forma de aprimoramento. Vejam, meus amigos, não é um castigo, é uma consequência. É como eu sempre digo, se você sai na chuva por sua livre e espontânea vontade, você vai ficar molhado. Ficar molhado é uma consequência. Continuando, de todas as revelações feitas pelos espíritos instrutores de 1855 até 1869, ao longo de cerca de 15 anos em que Kardec esteve à frente do movimento espírita, uma mensagem especial o ajudou na formulação de suas hipóteses explicativas da cura. Trata-se de uma comunicação obtida por um médium em estado sonambúlico, na qual o mentor responde a um consulente acerca das razões da enfermidade complexa que o acometeu. O codificador anotou os dados esclarecedores e publicou a teoria na Revista Espírita em março de 1868. Meus amigos, eu recomendo a todos a leitura da Revista Espírita. São centenas e centenas de artigos que Kardec publicou, sempre relacionados às pesquisas dele. Então, a pesquisa de Kardec está na Revista Espírita. Vale a pena ler. Está disponível a quem quiser pela internet. Em busca de melhor compreensão dos fundamentos da cura espiritual, dedicaremos aqui maior espaço à análise dos dados contidos nessa importante matéria da revista, mas evidentemente não nos basearemos somente nela, colhendo informes também em outras obras, sobretudo na Gênese. Depois de observar que a medicina não admite nada além das causas fisiológicas para a etiologia das doenças, Kardec enfatiza a necessidade de os médicos se convencerem de que é preciso ir além do corpo físico. Reconhece que existem certas doenças que se originam da alteração dos tecidos orgânicos, sendo necessário para tratá-las de substâncias medicamentosas tangíveis, como as que a farmacologia descobre e utiliza comumente nas praxes da medicina alopática. No entanto, chama atenção para a necessidade de se sair do círculo estreito da matéria e aplicar novas terapias que contemplem o ser humano integral, corpo, mente e espírito. Admite que não é fácil aquele que pratica a medicina do corpo compreender a ação de um fluido impalpável, como o magnético, que se origina na mente e na vontade do agente propulsor e pode curar até mesmo de forma instantânea. Ensina que na cura das moléstias dessa natureza, pelo influxo fluídico, há substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. Vejam só o que está escrito aqui. Vou ler de novo. Ou seja, acontece a substituição das moléculas orgânicas mórbidas, das moléculas doentes, por moléculas sadias. Isso está na Revista Espírita de 1868. A revista tem 12 capítulos, tem 12 opúsculos, certo? Então é num desses. Para que possamos melhor compreender como isso se dá, Kardec relembra que o fluido cósmico é o elemento primitivo que entra na composição tanto do corpo espiritual como do físico,
E por fazer parte da natureza, esses envoltórios, esse fluido condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo, mas ressalta que o agente propulsor é sempre o espírito encarnado, ou seja, nós mesmos. É a nossa mente que vai fazer isso. Ou desencarnado, no caso do apoio de um espírito estranho, fora do nosso corpo, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. Isso está na Gênese, em seu capítulo 14. E eu já aproveito para dizer que eu estou preparando a Gênese para ser lida aqui no canal. Vai demorar, porque é um trabalho muito grande. Continuando. A cura opera-se mediante a substituição de uma molécula malsã, ou seja, uma molécula doente, por uma molécula sadia. Toda a cura processa-se, portanto, a partir das células microscópicas e dos elementos moleculares que as constituem para um órgão macroscópico, estendendo-se depois ao organismo como um todo. De que maneira podemos entender a ação magnética? O fluido agiria nas mesmas bases que os medicamentos? O mestre de Lyon elucida. Kardec. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que fazer parte das moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Em segundo lugar, sua eficácia é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não se podem aplicar senão a casos determinados. Também na Gênese, em seu capítulo 14. Há, porém, além do fluido e do alopático, um outro tipo de medicamento, produzindo pelo trabalho pioneiro de Samuel Hahnemann, o homeopático. Kardec ensina que a ação dos remédios homeopáticos em doses infinitesimais é baseado no mesmo princípio. A substância medicamentosa, levada pela divisão ao estado atômico, até certo ponto, adquire as propriedades dos fluidos, menos, entretanto, o princípio anímico que existe nos fluidos animalizados e lhes dá qualidades especiais. Revista Espírita, março de 1868. Vemos assim que o remédio homeopático, com suas sucessivas dinamizações, tem uma ação muito próxima à do fluido magnético, transmitido pelo passista. Este, porém, possui o ectoplasma, ou fluido vital, algo mais característicos e que num outro instrumento terapêutico possui. O codificador resume o que descreve e entende como sendo os 3 ramos da arte de curar. Trata-se de preparar uma desordem orgânica pela introdução, na economia, de materiais sãos, substituindo materiais deteriorados. Esses materiais sãos podem ser fornecidos pelos medicamentos comuns in natura, por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético, que não é senão matéria espiritualizada. Revista Espírita, março de 1868. São 3, portanto, os modos de reparação, ou seja, a introdução e de assimilação dos elementos reparadores. Todos eles encontram-se na natureza e estão destinados a suplementar e a completar um ao outro, conforme a doença ou o desequilíbrio em curso. Deve-se tomar cuidado, lembra o codificador, para que nenhum deles seja visto como panaceia universal do gênero humano. A indicação de cada um deve ser correta, ajustada à necessidade de debelar a enfermidade para que haja maior êxito no processo de cura. Em geral, a doação do fluido magnético é complementar ao tratamento alopático ou homeopático, não tendo contraindicação. Somente com o seu emprego foi possível entender a cura instantânea. Existem certas afecções que não têm como causa primeira a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que as desagrega, por assim dizer, e perturba a sua atuação
na Economia Orgânica, Revista Espírita, março de 1868. Para melhor explicar a questão do mal fluido, uma hipótese da etiologia das doenças inteiramente nova, Kardec lança a mão da figura do relógio parado. Suas peças podem estar todas em bom estado de funcionamento. No entanto, seu movimento pode ter sido paralisado ou desregulado pela poeira. Para que volte a funcionar, nenhuma peça precisará ser substituída, apenas será preciso remover o elemento desagregador. Que belo exemplo! Belo exemplo de Kardec. Vou usar em outras oportunidades. Tal é o caso do grande número de doenças cuja origem é devida aos fluidos perniciosos que penetram o organismo. Para obter a cura, não são moléculas deterioradas que devem ser substituídas, mas um corpo estranho que deve se expulsar. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam o seu curso. Revista Espírita, março de 1868. Ensaio teórico das curas instantâneas. Busquem esse artigo. Vamos ler com cuidado. Seguindo. Somente uma explicação como essa poderia nos dar ideia do que geralmente acontece nos casos de obsessão, quando os fluidos maléficos produzidos por espíritos inferiores penetram o corpo físico dos encarnados, impedindo seu funcionamento normal. Em A Obsessão e Suas Máscaras, já lido aqui no canal, fiz relatos de casos em que os obsediados ficam doentes, chegando mesmo à porta da morte física, fustigados tão somente por fluidos perniciosos que lhes são inoculados por espíritos inferiores, fixados no monoideísmo da vingança. Nesses casos, os medicamentos terapêuticos comuns não têm menor eficácia, porque a matéria pode opor-se à matéria, mas a um fluido mau há que opor um fluido melhor e mais poderoso. Revista Espírita, ainda de março de 1868. Somente, pois, com a intercessão dos fluidos benignos, a cura poderá processar-se integralmente e muitas vezes ela ocorre de modo instantâneo. O conhecimento desse processo do adoecer esclarece muitos fatos inexplicáveis, como o da cura de doentes realizadas por Jesus ao expulsar os espíritos que os assediavam, como foi o caso do homem mudo que voltou a falar após a intervenção do mestre. O mesmo acontecendo ao menino epilético, que ora caía no fogo, ora caía na água. No livro No Mundo Maior foi descrito um caso em que Pedro, em processo obsessivo de longo curso, após 20 anos ininterruptos de perseguição espiritual, viu o seu quadro clínico bastante agravado, dando entrada a um hospital com o diagnóstico de uma doença neurológica grave, que o levaria a óbito em breves dias. Isso está no livro Obsessão e Suas Máscaras, no capítulo 12. Por incrível que pareça, saiu andando do hospital, sem outra intervenção, senão a que foi feita por um espírito de luz, Cipriana, que afastou a entidade vingativa e os seus fluidos deletérios, possibilitando que o seu cérebro voltasse a funcionar normalmente. Há muitos outros casos relatados por André Luiz, em que se observa essa ação fluídica deletéria sobre alguns obsidiados com repercussões orgânicas graves. Livro Missionários da Luz, no seu capítulo 18. Por exemplo, o caso de uma senhora que se apresentava com sérias perturbações, desde o cérebro até os nervos lombares e sacros, demonstrando completa desorganização do centro da sensibilidade, além de lastimáveis relaxamentos das fibras motoras. Havia também sérios desequilíbrios das glândulas em geral e nos mais diversos órgãos. Essa paciente havia sido senhora de escravos na existência anterior, tendo cometido ações impiedosas que prejudicaram a vida de muitos deles, e agora, na presente encarnação, vê-se perseguida espiritualmente por aqueles que não a perdoaram. Nesse mesmo campo de observação, André Luiz teve a oportunidade de constatar também que em outros obsidiados os fenômenos de degradação física não eram menores. 2 revelavam estranhas intoxicações do fígado e dos rins, e outro mostrava singular desequilíbrio do coração e dos pulmões. Nesses casos, os medicamentos alopáticos, ou seja, os remédios comuns de farmácia, comumente utilizam falha, porque os agentes etiológicos são fluidos. Há que se empregar os fluidos vitais transfundidos do corpo sadio do médium para o paciente,
recordando sempre que os beneficiários têm que assimilá-los pela emissão de pensamentos de confiança e boa vontade, baseados na necessária transformação moral. Faço eu um parênteses aqui, meus amigos, não basta a pessoa com problema espiritual receber o passe. Ela precisa mudar, ela precisa transformar seus pensamentos, ela precisa melhorar como um todo para que esses fluidos funcionem. Continuando. Esses fluidos são praticamente ineficazes quando se tem de opor a matéria à matéria. A medicina homeopática seria o traço de união entre esses dois extremos e deve ter êxito nas afecções que poderiam ser chamadas de mistas, em que a matéria e o fluido estão comprometidos. Segundo Kardec, nenhum desses sistemas terapêuticos tem a posse exclusiva da verdade. Todos têm a sua utilidade. O essencial é aplicá-los adequadamente. É preciso ficar atento, portanto, porque duas afecções que apresentam na aparência sintomas idênticos podem ter causas diferentes. Uma pode ser determinada pela alteração das moléculas orgânicas e, nesse caso, é necessário reparar, substituir as moléculas deterioradas por outras sãs, operação que só pode ser feita gradualmente, e outra por infiltração aos órgãos sãos, que um fluido mau que perturba as suas funções. Nesse caso, não se trata de reparar, mas de expulsar. Esses dois fatos requerem, no fluido curador, qualidades diferentes. Revista Espírita de março de 1868. No primeiro caso, aplica-se um fluido mais suave, rico em princípios reparadores. No outro, um fluido mais enérgico, próprio da expulsão do que a reparação. É por isso que, em alguns casos de cura, pode ser rápida, com o efeito de uma descarga elétrica, uma vez que, afastado o fator de obliteração, o órgão volta a funcionar normalmente. As curas instantâneas agem assim, constituem-se uma variedade de ação magnética. Essas duas causas de doença explicam também por que há tanta semelhança entre os sintomas próprios dos transtornos mentais e os causados pelo processo obsessivo. O médico espírita, bem como os profissionais da saúde, devem estar atentos para esse tipo de ocorrência, procurando fazer a distinção, por exemplo, entre os transtornos mentais, como as esquizofrenias, o transtorno afetivo bipolar, síndrome do pânico e outros, com os sintomas de obsessão, especialmente os do período de eclosão do processo obsessivo. Como dissemos, nosso Mestre Jesus deu-nos inúmeros exemplos de curas instantâneas ao afastar o espírito causador dos males e restituir de imediato as funções do organismo do paciente. Na verdade, porém, o divino médico curou toda espécie de doença de forma instantânea. É impossível deixar de lembrar a cura do homem da mão mirrada e ressequida, cujos tecidos orgânicos já estavam totalmente deteriorados e inoperantes. Para nós, que ainda lutamos em busca da elevação espiritual, Kardec resume dizendo: quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer uma ação contínua de fluidos de qualidade especial. Quando se trata de expulsão de um mau fluido, ela pode ser rápida e mesmo instantânea. A mesma Revista Espírita de março de 1868. É claro que, entre esses dois extremos, existem nuances infinitas. São as inumeráveis casos em que duas causas atuam simultaneamente em diferentes graus e com mais ou menos preponderância. De uma ou de outra, por esse motivo é necessário expulsar e reparar ao mesmo tempo. A cura só se completa com a remoção das duas causas. Constatamos assim que os passes são terapêutica complementar, por excelência. Não são, porém, instituídos de modo suplementar, nem a medicina alopática, nem a homeopatia, nem o magnetismo comum. Há uma complementariedade na ação de todos esses processos de cura. Muito importante esse capítulo. Recomendo eu a leitura da Revista Espírita, que está citada aqui tantas vezes. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês todos amanhã. Abraços.